Cassiano Ribeiro já conosco aqui no estúdio. Boa tarde para você, Cassiano, tudo bem? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadege. A todos os ouvintes, tudo bem, e vocês? Boa tarde, Cassiano. Cassiano, vamos continuar falando a respeito de gripe aviária, ainda muitas questões. Eu sei que você tem atualizações, por exemplo, sobre novos casos suspeitos? Tem um caso novo, suspeito, indicado pelo Ministério da Agricultura, e um indivíduo bastante conhecido de todos nós, que é o famoso João de Barro, Cássia. Gente, o passarinho. Um passarinho. Mais um caso aí em ave considerada silvestre, já está sendo analisado, mas por enquanto a boa notícia é que em granja comercial não tem nenhum outro foco identificado. Tem alguns suspeitos ainda em análise aqui em Campinas, no laboratório de Campinas, mas por enquanto nada. As granjas já foram desinfectadas e aí agora o Brasil já está nesse período de vazio sanitário, esperando que nenhum novo caso apareça para buscar e reabrir os mercados que estão em suspenso neste momento. Faço ideia a quantidade, o tamanho da preocupação em tantas granjas comerciais de tipos diferentes que a gente tem aqui no Brasil, né, Cassiano? É muita granja, Nadege, que a gente tem, especialmente na região sul do Brasil. A gente está falando de mais de 50 mil famílias, pequenos produtores, maior parte, que fazem alguma criação, seja de ave poedeira, que são as aves de ovos, que botam ovos, ou as granjas de aves matrizeiras, como é o caso dessa, onde foi encontrado o foco lá no Rio Grande do Sul, que tinha mais de 17 mil aves ali, e essas granjas, nesse caso, essa granja, ela produz ovos férteis que tem ali frangos que depois de 45 dias, depois que eles eclodem ali, eles ficam 45 dias na granja, engorda, e aí são abatidos para virarem carne mesmo. Então, essa granja do Rio Grande do Sul que tinha esse foco, ela era uma granja de matrizeiros. Agora, como que fica a situação, por exemplo, Cassiano, nessa granja, né, de Montenegro, uma granja bem grande, como você deixou aqui claro para a gente, e que teve aí toda a sua produção afetada. Tem algum mecanismo de socorro em um caso como esse? Algum tipo de seguro, alguma indenização? Esse é um grande ponto, Cássio, que se levantou agora a partir desse caso no Rio Grande do Sul. Ela não é, não é considerada uma granja muito grande, mas também não era tão pequena, mas o fato é que havia ali pelo menos mais de 15 mil aves que morreram em 3 dias por causa da doença. E aí Só uma curiosidade, o que é considerado uma granja grande se 15 mil aves não é tão grande? É que, na verdade, você tem... são vários galpões. Então, essa granja, pelo que eu vi, ela tinha ali 2 galpões, mais ou menos. Mas você tem granja que tem 10, 8. 10? No Paraná, por exemplo, você encontra Tá certo. granjas que têm mais de 10 galpões ali, e esses galpões abrigam milhares de aves. Então, nesse caso, a de 15 mil, são 15 que morreram ali de gripe aviária mesmo, e outras 1.500 que foram abatidas ali sanitariamente porque provavelmente estavam contaminadas, porque estavam convivendo com as outras que morreram. Então, nesse caso, Nadege, é difícil estimar, a gente consultou nossa reportagem lá no Rio Grande do Sul, procurou alguns especialistas para tentar chegar a um valor aproximado do prejuízo que esse produtor teve, mas estima-se que seja de 1,5 milhão a 6 milhões de reais, considerando aí só o valor do produto ali, fora o que ele deixou de ganhar e toda a cadeia deixou de ganhar com aquelas aves que foram abatidas, né? Então, considerando só ali a compra, hoje mais ou menos estima-se que uma galinha matrizeira, ela custe R$ 85. Então, a gente multiplica esse valor por toda essa quantidade, fora todo o resto, os insumos, vacinas, ração que é dada a esses animais no período que elas estavam ali. Então, fala-se hoje nesse prejuízo de 1 a 6 milhões. E respondendo a sua pergunta, Cássia, não existe hoje um fundo nacional de defesa sanitária como agora o Ministério da Agricultura quer criar. Então, existem alguns estados que têm esse fundo, como é o caso do Rio Grande do Sul, é um fundo estadual ali, e esse produtor que foi afetado, ele era contribuinte desse fundo, então ele já fez o pedido de indenização, ele vai ser indenizado, mas muitos estados do Brasil ainda não têm esse mecanismo. Ou tem algum fundo que não cobre, por exemplo, uma doença como essa, que é super perigosa, de alta patogenicidade, como se fala tecnicamente, e existem estados que têm ali fundos que aí são organizados com associações de produtores, com a própria iniciativa privada, os produtores contribuem, mas o Brasil carece desse mecanismo e é um ponto extremamente sensível que hoje está sendo discutido, porque se você pegar agora o caso da bovinocultura, né, criação de boi, de gado, o Brasil deve ser muito em breve, nas próximas semanas, receber um certificado, um status de país livre da febre aftosa, uma doença que não existe no Brasil há muito tempo, e aí vai receber certificado de que o Brasil está livre da doença e sem a necessidade de vacinação. Isso é uma excelente notícia para o Brasil, para o mercado internacional,
Porém, uma das premissas para se conseguir esse certificado é que o país tenha algum mecanismo em caso de uma emergência sanitária, como essa que a gente está vendo agora. Ele acione, pegue esse recurso que está lá dentro do fundo, indenize o produtor, ajude de alguma forma a repor a repovoar essas granjas, no caso do produtor ali do Rio Grande do Sul. Enfim, o Brasil está devendo nesse sentido aí, e esse caso expõe agora isso, e espera-se que algo seja feito, né? E o impacto no consumo, Cassiano? Porque tem dois lados, né? A gente tem a importância da gente informar que o consumo de frango nesse momento é perfeitamente seguro e também tinha a dúvida se algo mudaria no preço, né? Com menos exportação, se o preço melhoraria no mercado interno. Exatamente. Por enquanto, Nadege, a notícia ruim para o consumidor é que o preço não caiu, né? Os levantamentos que a gente acompanha aí mostram que nessa última semana o preço se manteve, exceto o ovo. O ovo caiu. Isso que eu ia falar. Semana passada eu fui ao supermercado, um supermercado que, aliás, não é dos mais baratos, é que eu queria uma coisa muito específica que só tinha lá. E achei a bandejinha do ovo graúdo, da galinha feliz, sabe aquele que é mais caro? Jumbo. E tava menos de jumbo R$9. é mais difícil ainda. Jumbo mais difícil ainda. Menos de R$9. Já Fiquei me passo espantada. Comprei 2 bandejas na Deg. Exato, e fiquei surpresa. O O ovo ovo caiu, agora o realmente, frango não, o preço. E por um enfraquecimento da demanda mesmo. Agora, o que a gente não sabe é se esse enfraquecimento da demanda é decorrência do período pós-quaresma, que a gente tanto falou aqui, que já se esperava que o consumo iria cair, portanto os preços também cairiam, ou também se tem a ver com o fato da população estar com receio de consumir ovos, de consumir frango. Ontem eu estive no Roda Viva da Vera Magalhães, na TV Cultura, e a gente comentou isso no programa, falando inclusive que no caminho lá para a TV, muitos convidados, inclusive eu que estava lá indo para o estúdio, ouvi do próprio motorista ali de táxi que ele não estava consumindo mais, que ele conhecia outra pessoa que não estava consumindo mais frango. Deixei tranquilo, porque realmente não tem esse perigo, mas o fato é que existe um receio que provavelmente uma parte da população deve segurar aí o consumo. Mas, de novo, voltando à sua pergunta, Nadégia, não tem uma redução de preço nesse momento. Uma das explicações que o setor dá é que o Brasil, mesmo tendo essa restrição agora para exportar para alguns países que suspenderam, ele deve encaminhar parte desse produto que iria para esses países que suspenderam, que até agora são um pouco mais de 10, ou entre 10 e 20, mas o Brasil atende mais de 130 mercados, mais de 130 países. Então, ele deve direcionar uma parte disso que ia para a China, por exemplo, para outros países, por isso que não tem ainda um excesso de oferta, uma queda no preço e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ser daqui por diante, né? Vamos observar. Cassiano Ribeiro, editor da Globo Rural, muito obrigada pela presença aqui conosco. Até a próxima. Até mais, Cássio. Até mais, Nadege. Até.